Odair, eu queria começar esse nosso bate-papo te perguntando como é que está esse novo começo, como é que você percebe essa Liga da Arábia Saudita, esses primeiros momentos por aí, porque a Liga da Arábia está sob o olhar de todo mundo agora. É um prazer falar contigo mais uma vez. Prazer falar com todos vocês, aqui diretamente da sala da comissão técnica, né? Daqui a pouco a gente vai treinar às 6 horas da tarde, aqui em Riad. E então, um prazer bater esse papo. Um desafio, o mundo hoje está com os olhos todos abertos, né, para esse mercado da Arábia Saudita, não só para jogadores, mas também para treinadores e comissão técnica. Então, um desafio grande na minha equipe, no Al Riyad, objetivo bem claro de continuidade na liga, um projeto bem claro, né, para que possa dar saltos e buscar outras etapas mais à frente. Então é um trabalho extremamente difícil, porque teve um investimento muito grande na liga, os clubes estão com alto nível técnico, e aí os jogos são dificílimos, porque nem todos conseguiram ter o mesmo nível de investimento. Então nós temos que trabalhar muito para conseguir as nossas vitórias e o target, os objetivos do clube. O homem está até já usando um inglês aí nos jargões dos objetivos, do target do nosso Odair Hellmann. Antes de passar a bola para o PVC, queria te ouvir, Odair, porque o teu último trabalho antes de ir para a Arábia foi o Santos. A gente vai falar mais a respeito do Santos na sequência, porque ter o conhecimento desse elenco e do futebol brasileiro é importante para a gente abordar. Mas como é que chega o convite para você trabalhar na Arábia Saudita e como você recebe isso? Como é que é para um profissional que está no Brasil, depois de ter trabalhado no Santos, receber esse convite depois de todo esse movimento que a gente está vendo no futebol mundial, de tantas pessoas, de tantos profissionais indo para esse mercado? O que te seduz nesse momento quando chega esse convite? É a parte financeira? É um desafio internacional? O que mexeu contigo para aceitar? Não, hoje não só a parte financeira, né? Hoje é um desafio esportivo, técnico também. Surgiu certamente a oportunidade pela minha passagem no Emirados Árabes, também com um objetivo claro, com um projeto claro de ascensão, de estabilidade do clube, onde a gente conseguiu passar quase 2 anos, né? E não só no Brasil, mas no mundo árabe também. Isso é um tempo muito grande. E aí, claro, acaba abrindo portas, acaba fazendo conexões, e aí surgiu esses movimentos após Santos. Surgiu algumas situações do Emirados Árabes também, mas aqui a Arábia veio com um projeto muito interessante. E claro, o momento, como eu acabei de dizer no início, o momento é interessante do mercado, né? A abertura não só para jogadores, mas como treinadores. Jorge Jesus está aqui, Luiz Castro saiu do Botafogo. Então tem grandes treinadores aqui, grandes escolas, e é um desafio muito grande técnico, né? Fazer esse enfrentamento. E isso também seduz. Claro que tem outras situações que eu já estou adaptado ao mundo árabe, tem a situação financeira, com certeza, o movimento de mercado também, um movimento muito interessante, porque somos 2 brasileiros hoje aqui no mercado. O Chamusca é outro treinador brasileiro que está já há 6 anos fazendo um excepcional trabalho, e esse mercado do mundo árabe era um mercado que os brasileiros tinham antes, muito mais, e hoje não tem tanto. Então é mais uma oportunidade de o brasileiro tentar não só abrir as portas, né, eu consegui abrir as portas para mostrar o meu trabalho, mas também para abrir portas para outros profissionais. Aqui no nosso chat, o Diabo da Tijuca está falando: Odair Hellmann jogou no meu América em 2004. Abração. Passando a bola já para ti, PVC. Odair, você entende que hoje esse movimento de Arábia Saudita, mais André Jardine, os técnicos brasileiros começaram a ter espaço no exterior? Não estamos falando de Europa, evidentemente, mas assim, como é que você está enxergando esse mercado hoje para o técnico brasileiro, levando em conta que eu acho que desde antes de 2019, que já tinha Paulo Bento em 2016, houve um movimento no Brasil de achar que a culpa era do técnico brasileiro. Como é que você enxerga esse movimento hoje? Não, primeiro que eu não concordo, né, que a culpa é dos técnicos brasileiros. Sim, também não. Havia uma cobrança muito grande em cima dos treinadores para buscar a qualificação. Eu acho que nós todos buscamos qualificação a partir do momento, primeiro, que nós buscávamos antes sozinhos. E depois surgiu o curso da CBF, onde homologou a situação das carteiras, né, das licenças,
B, A, Pro, ainda não essa licença ela não está totalmente aberta e livre para todos os mercados, mas, por exemplo, eu não tive nenhum problema no mundo na Ásia, então eu tenho licença da Ásia também para trabalhar, e foi nós profissionais nos capacitando, claro que uma pressão enorme para todos, mas eu acho que os profissionais brasileiros sempre buscaram essa capacitação, agora com os cursos, e eu espero que tenha mais aberturas ainda para que nós profissionais possamos continuar buscando essa oportunidade. Os treinadores, eu sempre digo, eu acho que não tem discussão de nacionalidade, de passaporte, é uma questão de você ter competência e oportunidade e você conseguir desenvolver o seu trabalho. Então, não é todos os profissionais que vão conseguir desenvolver bons trabalhos no Brasil, não é todos os profissionais que vão conseguir desenvolver bom trabalho na Arábia Saudita. Vai depender muito do momento, vai depender muito da adaptação, vai depender muito de muitos outros fatores para que você consiga ter continuidade e fazer um bom trabalho. Só para passar a bola para o Marinho, aproveitando só esse gancho que o PVC deu, aqui no nosso chat, o Cláudio Vasconcelos, que sempre faz perguntas interessantes aqui, mandou uma dúvida para você, Odair, perguntando sobre se a falta de mercado na Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente está vendo uma chegada muito grande de estrangeiros, como nunca se viu antes, pelo menos em proporção de brasileiros e estrangeiros, se isso de alguma forma também te motivou a ir para a Arábia Saudita e o que os brasileiros poderiam fazer para tentar recuperar o mercado na Série A, é a pergunta aqui no nosso chat do Cláudio Vasconcelos. Acho que os brasileiros já estão fazendo, né? É uma questão de quem está no comando acima dos treinadores, é uma questão de acreditar nessa capacidade que os treinadores brasileiros têm e, né, oportunizar. Eu vejo o mundo hoje com uma abertura. Eu sou um brasileiro trabalhando fora do Brasil, mas eu também tenho que conseguir dentro, claro, que cada clube, cada projeto, cada situação tem os seus objetivos, né? Por isso que eu falo que às vezes se tem uma expectativa em relação ao trabalho, que talvez toda a estrutura, o momento técnico, o momento financeiro, o momento vivido pelo clube não vai conseguir entregar aquilo num determinado tempo, vai demorar muito mais. E aí a pressa que existe no futebol faz com que os profissionais sejam jogados jogados fora, porque precisa se dar uma resposta imediata a um externo, né? Porque não se fala claramente, objetivamente para o torcedor qual é a possibilidade e a capacidade do clube naquele momento, porque são diferentes. Os clubes vivem momentos, vivem estágios diferentes, e o maior exemplo está aí o Fluminense, porque eu participei lá no início de 2020, e quando cheguei sei muito bem, porque participei, eu, o Mário, o Angione, toda a comissão técnica, fazendo reuniões para debater o ano e o objetivo do Fluminense, e o Mário, o Angione, a direção do Fluminense, ela tinha bem clara o que tinha naquele momento, como é que estava o clube, quais eram os passos que precisavam ser dados, para que o Fluminense atingisse, em determinado tempo, uma volta, né, a conquista da volta técnica, da capacidade financeira, e o Fluminense fez isso em 3 anos. Não foi da noite para o dia. Então, tem momentos que os clubes têm que ter um pouco mais de sinceridade com o torcedor, com o externo, para que possa o profissional que está lá dentro ter mais tempo de desenvolver o seu trabalho. O Odair trabalhou no Fluminense em 2020, quase 50 jogos no Tricolor, que agora é finalista da Libertadores, e é interessante esse ponto que ele abordou mesmo, porque realmente falta comunicar para os torcedores, seguinte, eu sou X time grande, mas esse ano eu não vou lutar por título, nem por Libertadores. Nosso objetivo esse ano é Sul-Americana, para depois, daqui a 1 ou 2 anos. Agora, qual dirigente que vai ter coragem de tocar nesse ponto e falar dessa forma abertamente? E aí a bomba normalmente estoura para os treinadores, Marinho. É verdade, é verdade. Odair, eu quero te perguntar onde é que está o Al Riyadh nesse ecossistema do futebol saudita? Porque a gente vê muito investimento no Ittihad, muito investimento no Hilal, muito investimento no Nasser. Onde é que está o Al Riyadh nesse processo? É um clube que briga exatamente por o quê, já que a gente está falando em objetivos? E como é que é para o treinador encontrar ali uma torre de Babel, né? Porque tem jogador saudita, tem jogador europeu, tem jogador sul-americano, todo mundo do mesmo grupo. Como é que se consegue discursar para tanta gente? English, my friend. English, sometimes Arabic, e sometimes mímica, gestos.
Entendeu? Não, comunicação, esse foi um dos pontos que, quando eu tomei a decisão também lá no Aluaça, a minha comunicação, né, ao aprender o inglês, porque muito se falava que treinadores brasileiros não conseguiam trabalhar fora do Brasil pela comunicação. Então, eu fui para o Emirados para aprender, para poder falar, para desenvolver. Hoje, falo dos treinamentos, pré-eleição, a gente escreve aqui as pré-eleições também em árabe, para que os jogadores árabes possam entender. Então, isso foi agregar a minha carreira e os meus pilares de trabalho. Assim, o Al Riyad, como eu te disse, ele tem antes, quando eu fiz a reunião para tomar a decisão de vir para o clube tem bem claro qual é o seu target, qual é o seu objetivo de continuidade na liga nesse ano, porque o clube é um clube de história que, só para tu ter uma ideia, 25, 30 anos atrás, ele era o Hilal da época. Só que houve um desenvolvimento, houve aquelas histórias que acontecem no futebol com outros clubes, houve o crescimento de outros clubes, e o Riyad acabou descendo de divisão e ficou muitos anos fora da primeira liga, né, da liga árabe. Então voltou o ano passado e está dando esse primeiro passo agora no retorno dessa liga, mas uma liga diferente de um ano atrás, de 2 anos atrás, uma liga muito mais forte, muito mais difícil para um clube que está retornando. Então vai ser, a cada jogo vai ser uma final para nós, né? A gente tem o objetivo de continuidade para que daí sim o clube possa dar o outro passo na próxima temporada, com outro budget, talvez com mais investimento, talvez até com uma parceria de uma empresa, porque não só o governo aqui fez os investimentos nos 4, 5 grandes clubes, mas também empresas já estão administrando clubes. E o projeto não é só um projeto esportivo, mas é um projeto social também. Está para ser anunciado aí a Arábia como a Copa do Mundo. Então tem muito a desenvolver e o Riyad está nesse processo. A gente precisa dar um passo técnico esse ano de continuidade da liga, para que daí os investimentos, a continuidade dos investimentos continuem e o clube recupere, né, um patamar de disputa mais acima e mais em igualdade com os outros clubes. Só para fazer um adendo antes de passar a bola para o PVC, o nosso Thiago Moller me lembra que o Ronaldo no Cruzeiro foi transparente nesse sentido de colocar qual é o objetivo e o que o clube tem que buscar, ou seja, ali por volta de 12º colocado, ou seja, o principal objetivo do Cruzeiro depois de sofrer tanto na Série B nesse ano é realmente a permanência, e o Cruzeiro, nosso Thiago Moller lembra aqui que o Ronaldo foi transparente nesse sentido. PVC. Você já tocou no ponto do Fluminense, mas eu queria voltar. Você, quando saiu, estava em 5º lugar no Campeonato Brasileiro e saiu depois de resistir, teve pressão, a diretoria manteve, e no final, quem pediu para sair, pela oportunidade que você teve, você precisou pedir para sair naquela ocasião, finalzinho de 2020, ano da pandemia, todo o contexto que havia. Em quinto lugar no Fluminense, que era uma classificação extraordinária para o planejamento que você já explicou. Você se sente parte do título da Libertadores se ele vier? Não. Eu me sinto parte de um processo inicial, talvez o processo mais difícil, porque, vamos lembrar, o Fluminense de 2013, se eu não me engano, a 2019, lutou no Campeonato Brasileiro com muita dificuldade, e muitos deles até as últimas rodadas para não cair. E aquele ano de 2020 era para fazer um ano mais regular em termos de Campeonato Brasileiro. Nós íamos ter dificuldade na Sul-Americana. O Carioca, a gente conseguiu fazer um ótimo Carioca, por todas as dificuldades e circunstâncias de contratação, mas a Sul-Americana caiu muito inicial e, por exemplo, o jogo da Sul-Americana a gente não tinha nem jogadores totais inscritos, a gente foi com um time totalmente diferente, ainda estava muito no início, o clube tinha perdido 6 jogadores titulares do ano anterior, e isso tudo traz uma situação de irregularidade muito grande para o próximo passo. Só que se acreditava no longo prazo, no processo de regularidade, principalmente no Campeonato Brasileiro, para que o Fluminense retomasse essa capacidade de estar ali entre os primeiros, ganhou o dinheiro com essa colocação da CBF, da Conmebol, reinvestiu no time, subiu o degrau no próximo ano, então foi esses os passos dados no Fluminense. Eu me sinto participe de um início de um processo, mas se for campeão da Libertadores, eu
não me sinto campeão. Quem vai ser campeão é o Diniz, toda a comissão técnica, toda a diretoria que está lá e todos os jogadores que fazem parte do grupo hoje e que merecem esse título. E você vê o Fluminense pronto para ganhar a Libertadores, Odair? Pronto. Como eu te disse, eu participei lá do início desse trabalho. Por isso que eu falo com tanta propriedade, porque eu tive lá dentro um ano nesse processo. E esse processo só teve continuidade. E teve momentos que no futebol é normal, momentos de derrotas, momentos às vezes irregulares, mas a continuidade foi muito regular em nota alta, as decisões foram muito assertivas, foram muito mais assertivas nesse processo. No futebol você vai errar nas contratações, você vai errar, não é errar. Às vezes não dá certo, não tem adaptação, não encaixa com a característica, você vai tomar decisões às vezes que não vão ser as melhores, mas no final as vitórias têm que ser maiores, eu sempre falo, as vitórias têm que ser maiores e as decisões mais certas têm que prevalecer. E foi o que aconteceu no Fluminense. Nesse processo todo, as decisões foram muito assertivas e por isso que o Fluminense está nesse estágio que está. Curioso, e não tem empresa por trás, não tem patrocínio, foi buscando patrocínio durante esse tempo. Eu me lembro muito bem das dificuldades do Mário para pagar o salário, ainda teve a pandemia, que a gente fez um acordo para receber menos dinheiro e ainda recebia nem o total do salário. Então teve um grupo de jogadores, não só um grupo de jogadores, claro que um grupo de jogadores, porque para mim 70% do processo é jogador. Então teve um grupo de jogador de qualidade, de personalidade, que comprou o processo, mas também teve uma direção, teve um clube que foi transparente com aqueles profissionais a todo tempo, falando das dificuldades, conversando, colocando as coisas e acreditando nos profissionais que estavam lá. Por isso que o Fluminense está nesse momento, merece esse momento, e eu espero com força e fé que possa comemorar o título. Torcida reforçada do Fluminense pelo Odair Hellmann, direto da Arábia Saudita, então, com o Al Riyadh, o técnico que a gente recebe ao vivo aqui no De Primeira. Se você tiver pergunta, dúvida, mande aqui no chat, deixe seu like, se inscreva no canal. O que eu ia comentar só, que o curioso é que a semifinal teve 2 times que o Odair treinou, né? O Fluminense e o Internacional, Marinho. É verdade. E outro detalhe, só para constar, da comissão técnica do Odair, porque eu perguntei antes sobre trabalhar com tantas vozes, tantos idiomas, né? O Odair tem na comissão Maurício Dulac, o Rogerinho, o Fábio Moreno e o Guilherme Vaz, todos brasileiros, todos profissionais brasileiros trabalhando lá no Al Riyadh. Odair, eu queria te perguntar sobre o teu último trabalho aqui no Brasil, o Santos. A gente vê o Santos lutando aí contra a zona de rebaixamento para se manter na Série A. Como é que tu avalia aquele trabalho e tu acredita que o Santos tem potencial para conseguir permanecer na elite no ano que vem? Sim, acredito que sim. Acredito que vai conseguir sair dessa situação. E os profissionais que estão lá estão conseguindo fazer um bom trabalho, estão conseguindo fazer ter uma boa regularidade nesse momento da competição. Isso é muito importante. E eu torço e desejo muito, e tenho contato com as pessoas ainda do Santos, porque fiz grandes amigos, e desejo muito que consiga sair dessa situação para que no próximo ano consiga fazer os movimentos, que os movimentos deem certo e o Santos retome a sua história como sempre foi, né? A minha ida para o Santos foi, eu acho que qualquer profissional que receber uma oportunidade de treinar o Santos, isso é motivo de muita honra, de orgulho. E eu estava ainda no Emirados Árabes, eu visualizava a possibilidade de a gente conseguir desenvolver o trabalho que eu acabei fazendo no Inter, acabei fazendo no Fluminense, que no Santos acabou não dando tão certo, porque, claro, não teve a continuidade também até o final, mas por muitas dificuldades. As dificuldades que a gente tinha de contratação, a dificuldade financeira, a dificuldade de mercado, e isso, o Santos vinha de um momento também de pressão, tudo isso estava dentro de um ambiente que torna uma derrota torna um ambiente muito pressionado, muito difícil. A gente ainda levou, não fez um bom campeonato paulista,
Eu acho que a retomada do Campeonato Paulista, quando a gente teve um tempo de trabalhar, a gente conseguiu dar uma retomada, dar uma cara para a equipe, dar uma identidade, mas aí nós tínhamos 3 competições ao mesmo tempo e com certeza a gente não tinha assim como disputar aquelas 3 competições num altíssimo nível que é exigido para que a gente pudesse sustentar uma regularidade maior. Eu acho que a gente fez bons jogos e até grandes jogos, por exemplo, e não teve vitórias. E isso torna muito mais difícil. A gente jogou, por exemplo, a Sul-Americana, jogos contra equipes difíceis, boas, e fizemos ótimas partidas e perdemos o jogo. Mas ainda conseguimos ter uma regularidade inicial, não estávamos na zona de rebaixamento no início, mesmo com as 3 competições. E aí depois teve a saída, o clube conseguiu, o presidente, mesmo com as dificuldades que o presidente tinha, conseguiu fazer movimentos no mercado importantes, trouxe jogadores importantes, deu um acréscimo ao grupo, e isso para que o clube pelo menos consiga fazer esse movimento de continuidade na Série A, e aí depois consiga fazer melhores movimentos. Mas o Odair, o Santos troca de comissões técnicas, né? Depois de você ainda tem Paulo Turra, Aguirre, até chegar no Marcelo Fernandes. Como é que você vê essa altíssima rotatividade de técnicos no Santos? Mas não é no Santos, né? É o futebol, quando um clube passa por esse momento de não vitórias e acaba acontecendo uma situação, por exemplo, o Santos nunca caiu, e aí vem essa pressão. É como eu te disse, o ambiente pressionado, ele pressiona os profissionais, né? O jogador não tem tranquilidade para jogar, o jogador não tem a mesma personalidade, porque ele vai pressionado para o campo, e os profissionais também vão. E isso gera um ambiente de dificuldade, não tenha dúvida disso, e aí os profissionais estão lá tentam, de todas as formas, das suas maneiras, com seus métodos, conseguir sair daquela situação. Às vezes se consegue, às vezes não. PVC ia completar. Não, nessa linha ainda, mas só a lembrança de que quando o Odair saiu do Santos, o Santos estava na 11ª rodada em 13º lugar. Ou seja, estava distante da zona de rebaixamento. E desde o final de semana, com o fato de o Abel Ferreira ter completado ontem 3 anos de Palmeiras, do anúncio da sua contratação, ficou muito viralizada a conta de que nesse período de 3 anos do Abel, o São Paulo teve 4 técnicos, o Corinthians teve 9 técnicos e o Santos teve 10 técnicos. E aí a pergunta... O Hassan não tem idade para lembrar desse slogan, mas você acha que Tostines vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? O técnico muda porque não ganha ou não ganha porque muda? Eu acho que eu respondi lá no início, PVC, a respeito do que você tem naquele momento, qual é o momento que o seu clube está vivendo. O que o seu clube está vivendo nos últimos 2, 3 anos? Como é que está a estrutura? Como é que está a capacidade financeira de investimento? Ele está classificando para as principais competições? Ele está com capacidade financeira para investir no grupo de jogadores? Ele tem um grupo de jogadores que vai dar possibilidades do treinador ou da comissão técnica que for desenvolver diferentes variações táticas, possibilidades de jogar de acordo com a história do clube? Então, tudo isso, só que isso tudo é jogado numa discussão rasa. E aí a avaliação é do treinador se ele ganhou ou se perdeu. E perdeu, vai para casa, entendeu? Então, há uma avaliação que ela precisa ser muito maior do que isso. Só que no futebol brasileiro não tem, não vai ter, e não sei se vai ter enquanto eu estiver vivo. Marinho, vou deixar você para fazer a última pergunta para o nosso Odair Hellmann aqui, já agradecendo a presença dele no De Primeira, disponibilizando o tempo dele. Sabe que poucas vezes eu vi um ambiente tão legal construído entre jogadores e treinador como o Odair tinha construído no Inter, que eu pude acompanhar de perto aquele trabalho de 2019, 18, começou em 17, porque o Odair foi o técnico que trouxe o Inter de volta para a Série A, fazendo o finalzinho ali ainda como interino, e depois foi efetivado. Eu queria te perguntar, Odair, se dentro dos teus objetivos agora está construir uma carreira preferencialmente de forma internacional, trabalhando fora do país, seja na Arábia, seja, quem sabe, numa Europa da vida, em outros locais,
ou daqui a pouco tu almeja retornar ao futebol brasileiro, bate aquela saudade dessa pressão, dessa tensão que tem por aqui no futebol? Não, sempre voltar ao futebol brasileiro está no coração, está no radar. O futebol brasileiro eu sou um apaixonado pelo futebol e pelo futebol brasileiro. Então, voltar ao futebol brasileiro está sempre nos meus objetivos. Mas hoje eu tenho um objetivo claro aqui, difícil. Só para ter uma ideia, domingo a gente enfrenta o Al Ahly, Firmino e vários jogadores que estavam aí em grandes clubes no ano passado. Então, esse é o nível de enfrentamento que nós temos aqui para cumprir com o objetivo do clube. Eu espero que a gente consiga, lá do final do campeonato, a gente consiga cumprir esse objetivo e aí visualizar o mercado, né? Às vezes a gente sonha, tem vontades, mas também o mercado precisa te querer também, né? Então, eu estou aberto às possibilidades. Que bom que eu estou conseguindo também essa abertura do mercado internacional, desse mundo árabe. Espero abrir portas para outros profissionais, mas eu vou trabalhar a cada jogo aqui, a cada temporada, para que eu possa entregar o meu melhor e estar sempre esperando uma nova e uma grande oportunidade, que ela seja aqui no mundo árabe, no Brasil, e claro que na Europa ele está dentro dos objetivos e daqui a pouco a gente consegue. Deixa eu só fechar com uma história que eu adoro. A história do Odair é muito bonita. Para quem não se lembrar disso, né? Que o Odair parou a carreira de futebol. O Odair jogou o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira em 97, geração do Fernandão, geração do Alex, do Pedrinho, candidato à presidência do Vasco. E depois jogou pelo Internacional e pelo Fluminense e encerrou a carreira quando houve o acidente do Brasil de Pelotas em 2011. 2009. 15 de janeiro de 2009. E eu estou contando, a história é sua, mas eu vou contar depois você me corrige, tá, Odair? E aí o Odair saiu daquele ônibus vivo. Acima de tudo, saiu daquele ônibus do Brasil de Pelotas vivo. E decidiu que não era mais o caso de seguir aquela carreira no futebol do interior, que estava colocando em risco a vida dele e da família dele. E aí fez um plano de carreira de que ia ser sub-15 do Internacional, depois sub-17 do Internacional, e a cada 2 anos tinha que subir porque tinha que aumentar o salário. E não tinha salário suficiente. E até um dia em que houve uma questão familiar, ele fez um empréstimo e comprou um apartamento, e tinha uma questão que tinha que pagar um apartamento, como todos nós tivemos que pagar um apartamento. E aí apareceu o convite para ele ser técnico da seleção... Não, técnico não. Assistente da seleção olímpica de 2016, que ia te dar a chance de eventualmente ganhar um prêmio, e no final das contas quase que não teve prêmio, não foi, Daí? Ô PVC, que bom que tu terminou ela com desse jeito, porque senão eu já estava emocionado, não queria chorar, porque começou a vir a fotografia realmente dessa escalada toda, né, daquele acidente, que eu fiquei 6 meses parado, e depois eu fui pedir oportunidade no Internacional para o Fernando Carvalho, então o presidente Fernando Carvalho, para eu poder trabalhar, porque eu não tinha conseguido guardar dinheiro como jogador, tinha 3 filhos e precisava trabalhar. E aí ele conseguiu um emprego nas avaliações técnicas do Internacional, e eu recebia R$ 1.500, dava 1.300, 1.280 limpo, como a gente fala, e ali começou o processo de uma nova função. Eu não queria parar como um ex-jogador, mas eu queria parar e me qualificar, e buscar, e estudar, e aprender. E foi o que eu fiz. Pedi a oportunidade, recebi, e fui de degrau em degrau. E aí chegou nessa de 2016, que a minha mulher resolveu, porque a gente tinha 3 filhos, morava num apartamento de um quarto pequeno, e queria dar um outro passo, e eu sempre, né, muito seguro, esperando, porque com muita dificuldade. E aí surgiu a oportunidade da Olimpíada, e aí tem até a história, né, PVC, aqui. O Micali fez uma reunião lá em Goiás, no amistoso que a gente fez contra a seleção do Japão, comprou um vinho, chamou o Neymar, Renato Augusto, Rodrigo Caio, chamou todo mundo no quarto e disse: olha, cara, eu trouxe um vinho aqui, a gente queria bater um papo com vocês, porque
Eu acho que é uma oportunidade única. Faz 2 anos que o futebol brasileiro perdeu para a Alemanha. Nós estamos tendo uma oportunidade no Brasil de disputar uma Olimpíada. Eu queria que vocês falassem um pouco aqui, porque eu acho que esse é um bate-papo e a gente já está 10 dias treinando. E aí eu pensei, tomara que ele comece por mim, né? E aí ele começou acho que pelo Rodrigo Caio que estava do meu lado aqui, e aí todo mundo falou, né, PVC? Todo mundo falou, Neymar falou, Micali falou, todo mundo falou. E vai chegando na minha vez. Já ganhei. E vai chegando na minha vez, eu digo, pô, mas o que eu vou falar? Cada discurso mais bonito que o outro, né? O que eu vou falar? Eu preciso tirar um coelho da cartola, né, PVC? É aqueles que tu tira da cartola. Aí Neymar falou, e aí quando chegou na minha vez, eu falei assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiz um empréstimo de 380 mil reais. Vocês resolvam ganhar essa Olimpíada aí que eu preciso pagar esse empréstimo. Tem que cair no céu esse dinheiro, pelo amor de Deus. E aí perdemos. Aí empatamos os 2 primeiros jogos e o Marco Polo entrou na sala e falou que só ia ter prêmio se ganhasse medalha de ouro. Não, eu vou te dizer com sinceridade, agora eu vou te dizer, nem tinha mesmo, ia ter uma conversa, teve conversas iniciais, mas os resultados trouxeram dificuldade e acabou não tendo mais conversas, e aí só lá no final, aí retomaram as conversas. Mas a PVC, além, claro, daquele momento que aquilo fez diferença para mim, porque realmente eu pude pagar o meu apartamento, graças a Deus, fez uma diferença técnica, de experiência, de vivência profissional e de história, né? Porque foi a primeira medalha que o Brasil venceu e eu estava, graças a Deus, presente como auxiliar técnico. Entrou para a história e lembrou uma história saborosíssima, PVC. Lá em Pelotas dizem que você só vê as pingas que eu tomo, os tomos que eu vejo, que eu levo, ninguém vê, né? Então, a gente tá falando dos tomos que ele levou também, porque as pingas que ele toma, as pessoas estão vendo agora, mas os tomos que ele levou, ninguém vê. PVC, eu tenho 32 anos de futebol, eu saí com 14 anos da minha cidade, chamada Salete, Santa Catarina, para fazer um teste no Internacional, com o prefeito da minha cidade me levando para fazer o teste. Eu tenho 46 anos de idade, 27 anos foram de trabalho, são 32 anos de trabalho, mas 27 anos foram de luta, sofrimento, perda, dificuldade, muita ajuda, muita gente me estendeu a mão nesse caminho, porque, olha, muitas vezes apareceram pedras para você desistir, para que eu desistisse da caminhada, mas eu não desisti, e, enfim, nos últimos 5 anos, devido às oportunidades que eu tive na minha carreira, financeiramente a situação mudou melhor, oportunidades que eu tenho hoje para minha família, para meus filhos. Então, eu já te digo para ti e para todos vocês que já valeu a pena, mas eu ainda tenho muito caminho pela frente, vai ter muitas derrotas, mas eu vou estar sempre de pé, buscando a retomada até o final da minha vida, porque essa é a minha paixão desde quando eu era pequenininho, na minha cidade do interior, com 5 mil habitantes, e que a estatística não diz que você conseguisse chegar aonde eu cheguei. São sacrifícios que não aparecem para quem está vendo de casa e não faz nem ideia do que os profissionais do futebol passam, às vezes, no bastidor para chegar onde eles chegaram hoje. Odair, muito legal a tua história, obrigado por compartilhar com a gente, obrigado ao PVC por nos ajudar a lembrar desse momento tão legal também que foi de 2016, com essa resenha de bastidores, que também foi saborosíssima, e claro, ao Marinho também por nos ajudar aqui na entrevista. Obrigado, viu, Marinho? Valeu, conta comigo sempre aí, abração. Obrigado mais uma vez pela tua participação com a gente no De Primeira. Valeu. Obrigado, vamos lá treinar que o Firmino vem voando domingo, meu amigo. E aquele dente dele sorrindo ali na sua frente do zagueiro. Não, eu botei um também, eu vou bater uma foto para ver qual tá mais branco. É isso, aí vai ficar, agora a briga vai ficar grande. Obrigado, Odair Hellmann, um bom dia para ele. Valeu, grande abraço. Grande abraço aos dois, já quase boa noite para eles por lá. Que história, a versão às vezes é melhor do que a história, né? A primeira vez que ele contou essa história para mim, ele contou dizendo que aí o Micali fez a roda e falou assim: eu quero que vocês contem cada um por que é importante para vocês ganhar esse título. E aí o Odair contou como ele contou agora. Ele falou assim: ele torci para ele começar por mim, né? Porque aí começou pelo Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio falou: porque eu já ganhei Copa Sul-Americana, porque eu já ganhei não sei o que lá. Aí veio o Neymar, porque eu já ganhei Champions League, porque eu já joguei Copa do Mundo, mas para mim é importante ganhar a Olimpíada. Aí o Renato Augusto dizendo: porque eu fui campeão do mundo, joguei na Alemanha, joguei no
no Corinthians, ganhei Recopa Sul-Americana. Aí chegou no Odair e falou assim: para mim é importante, porque eu tenho uma dívida de 380 mil reais para pagar. Eu preciso ganhar essa aqui. Cara, o Odair foi muito gente como a gente, né? Espetacular, né? Assim, ó, é do povo, né? O cara tá, pô, precisa de dinheiro, gente. Ele quase morreu no acidente de ônibus, cara. Ele quase morreu no acidente do ônibus que morreu o Cláudio Millar, do acidente de ônibus do Brasil de Pelotas, que o ônibus caiu no precipício e ele sobreviveu ao acidente do ônibus. E aí falou: não posso mais continuar com essa vida, cara. Não estou juntando dinheiro, não estou fazendo nada. Minha família está passando necessidade, estou longe de casa e vou morrer no ônibus? Não. Aí ele foi arrumar emprego, que ele falou: ganhava R$ 1.500. E isso faz 14 anos. Assim, ele virou técnico a partir de 2016, que depois, com o rebaixamento do Internacional, virou técnico do Internacional. Então, e esse ponto que a gente tocou aqui é importante. O Santos teve 10 técnicos. O Odair, o Desgoeda disse várias vezes: não vou demitir o Odair Hellmann, porque eu já percebi que se eu mudar de técnico não é caminho. E aí a pressão veio e ele demitiu. Demitiu quando estava em 13º lugar. 13º lugar. Você acha que ele gostaria de estar em 13º hoje? Claro que sim, né? Diante da situação do Santos. Assinava o contrato para ontem, evidentemente.